Ok, boa noite a todos e todas. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui na nossa aula do curso de especialização em administração pública do século XXI. A nossa disciplina diz respeito a aspectos muito específicos, né? Trata-se de problemas brasileiros e administração pública. Daí a gente vê que já não é uma disciplina das mais palatáveis, porque o que mais tem é problemas brasileiros. E nós temos muitos problemas históricos, problemas momentâneos, né? Problemas de momento. E nem sempre a gente consegue lançar luzes em todos os problemas. Eu tive, como eu já falei para você na semana passada, que fazer algumas escolhas. Por vezes eu tento modificar um pouco o foco de atenção, mas infelizmente alguns problemas são perdurantes na sociedade brasileira. Talvez um ou outro assim vá se modificando, né? Mas a gente centrou em três elementos, né? Relações raciais, fome e pobreza são os três problemas interrelacionados, como nós falamos na semana passada. Basicamente, na semana passada, o que nós tratamos, né? Eu apresentei para vocês deixa eu ver aqui. Eu apresentei para vocês a disciplina, desculpa, a categoria de totalidade, né, que nós apresentei. Assim, demorei um pouco mais na categoria de totalidade. Falei da categoria de totalidade o Álvaro Vieira Pinto, né, de que modo essa categoria era importante, sem que nós compreendamos, né, a totalidade, no nosso caso, a totalidade que pode abranger essa sociedade brasileira, os que nós chamamos de Brasil, ou a nação brasileira. A partir dessa totalidade, dizia o Álvaro Vieira Pinto, que os problemas particulares encontram o seu sentido, né? Os problemas eles só adquirem sentido não a partir das suas especificidades, mas quando rebatidos a uma totalidade de sentido. E então a gente busca sempre por um movimento, primeiramente um movimento abstrativo, né, de compreender de modo mais amplo possível certos problemas, através de um conjunto de relações intricadas nas quais esses problemas estão inseridos. E, por vezes, né, a gente precisa, nesse processo de compreensão, ver a materialidade dessa totalidade, né? Um dos caminhos mais comuns que nós temos digamos assim, de objetivar essa materialidade, ela vem por intermédio da categoria de estrutura, né? Então, a gente vai dizer, olha, a sociedade brasileira tem certos aspectos estruturais, estruturantes, que, de certa maneira, dão sentido a certos problemas, né? Então, eu até citei o exemplo, né, o machismo, né, o fato de a gente olhar, né, um ato de machismo aqui, um ato de machismo ali, e a gente achar que o problema é individual, né? O problema diz respeito à psicologia de um sujeito, né? Ainda na semana passada, nós tivemos aquele caso, né, da forma que foi tratada a ministra Marina Silva, para além do fato de gostar ou não gostar do governo de plantão. Não é essa a questão. Para além do fato de gostar o que a Marina Silva tem feito, o que vai fazer, não é essa. É o fato, né? O machismo que nós presenciamos e observamos. Então, a gente não pode acreditar o machismo exclusivamente à psicologia de quem atacou a ministra, né? Mas esse machismo ele encontra subsídios e amparo em uma estrutura social. Então, ele não está numa individualidade, em uma psicologia individual. Ele perpassa a psicologia do coletivo. E ele se estrutura, está arraigado em estruturas, está arraigado em instituições, está arraigado em práticas, ele está arraigado nas organizações. Então, ele tem a sua materialidade, né? Então, de certa maneira, para nós compreendermos um ato ou outro ato, nós temos que rebatê-lo a essa totalidade que conferirá sentido, né? A pobreza ela é assim posta. Então, eu me deparo com uma pessoa, com um mendigo na rua, com outro mendigo na rua, e vou dizer, bom, mas o que está
estruturando para que essas coisas aconteçam, né? Eu caminho pela estrutura, e a estrutura normalmente é um caminho, via de regra, na qual, através do qual eu consigo compreender essa totalidade. Então, a estrutura é um conceito que me ajuda a compreender a totalidade. Alguns outros conceitos nós temos, então, por exemplo, o conceito de função, né? O conceito de função social é um conceito também muito comum, muito corriqueiro nas ciências sociais. As pessoas compreendem através do exame da função de certos elementos, né, de certos aspectos sociais, a gente consegue compreender. Quando se junta, e normalmente isso foi a característica maior, né, dos intelectuais brasileiros, a grande parte, juntar o funcionalismo, a ideia de função, com o estruturalismo. Então, lida a estrutura e a função como formas explicativas do comportamento da singularidade e também da totalidade. Mais recentemente, surgiu um outro conceito que não tem sido muito fácil de se operar, diga-se de passagem, né? Que é o conceito de rede. O conceito de rede é um conceito que tem sido muito utilizado. As pessoas, através de críticas ao conceito de estrutura, achando que o conceito de estrutura apresentava aspectos demasiadamente estáticos, conferia uma forma estática, paquidérmica à estrutura. Então, se lançou outros conceitos que pudessem capturar elementos muito mais dinâmicos, né? Elementos muito mais vivos da realidade social. Então, a ideia de rede tem sido né? Nós encontramos isso aí com muita frequência. É claro que essas redes podem, né? Algumas pessoas vão associar rede à estrutura. Alguns autores vão tentar ainda investir na ideia de estrutura e na ideia de ação. Nós temos, por exemplo, um cientista social muito famoso, o Anthony Giddens, né, que cria o conceito de estruturação, junta a estrutura com a ação do comportamento. Ele acredita que essa relação ela é inseparável, tanto a estrutura quanto a ação caminham juntos, e eu consigo explicar o comportamento, a particularidade, e, ao mesmo tempo, explicar a totalidade. Então, o desafio da semana passada foi nos despertar para essa ideia, né? Essa ideia de totalidade, de estrutura, de uma rede, de um tecido social entrelaçado de relações difíceis de nós compreendermos à primeira vista. No caso nosso, da nossa disciplina, da disciplina de administração em específico, na disciplina de organização de administração, que discute as organizações, independentemente se elas sejam privadas ou públicas, esse tem sido uma característica. Então, a gente trabalha com conceito, você já viu esse conceito, que é o conceito de estrutura organizacional. Então, o conceito de estrutura organizacional é um conceito que nós utilizamos para tentar considerar a organização como uma totalidade, né? Uma totalidade que também está dentro de uma outra totalidade, que nós chamamos aí ambiente. Então, reparem que a ideia de totalidade é sempre um recurso heurístico do qual nós lançamos mão para sairmos da particularidade e compreendermos o entrelaçamento das coisas, né? O entrelaçamento dos fatos. Então, nós temos vários autores no campo das teorias administrativas que vão discutir a estrutura organizacional. Então, no curso de administração é muito comum esse tipo de debate, esse tipo de discussão. Particularmente, depois de ter tratado do Álvaro Vieira Pinto com a categoria de totalidade, eu caminhei com um sujeito, né, que é o Alberto Guerreiro Ramos, de modo que nós pudéssemos capturar o esforço do Guerreiro Ramos de tentar lançar mão de categorias que de certa forma, na sua imbricação interna, que elas possuem entre elas, né, no entrelaçamento dessas categorias, que elas pudessem nos auxiliar
a formarmos uma ideia da totalidade da sociedade brasileira ou da realidade brasileira, conforme ele bem tratou. Essas categorias, como vocês tiveram a oportunidade de ver, são 5 categorias, né? A categoria de dualidade, a categoria de heteronomia, alienação, amorfismo e inautenticidade. Essas 5 categorias, a atividade que vocês tiveram era de trabalhar com elas. Também eu coloquei aqui a consciência ingênua e a consciência crítica, como sendo categorias subsidiárias, né, a esse elemento. E a pergunta que nós lançamos, a questão problematizadora, foi mais ou menos essa, né? Como as categorias dualidade, heteronomia, alienação, homofismo e inautenticidade pode auxiliar um administrador ou uma administradora no exercício da prática administrativa no serviço público. Né? Então, assim, que tipo de questões, a princípio, eu visualizei? Né? Que tipo de problematização eu visualizei? A Marissa vai falar de como vocês visualizaram. Aí eu vou apresentar como é que eu visualizei este momento. Então, por exemplo, com a categoria de dualidade, ela revela a coexistência na sociedade brasileira de estruturas e práticas antagônicas. De um lado, formas tradicionais e arcaicas, é isso que o Guerreiro está falando. A sociedade brasileira estava passando por um momento muito singular. O Brasil tentando se modernizar por um lado e, de outro lado, uma sociedade mais arcaica, herdada, nesses termos, né? Dadas as formas tradicionais. Alguns autores, como, por exemplo, o Raimundo Fauro, no livro Os Donos do Poder, eu tenho o livro aqui comigo, acho que eu posso pegar. Eu acho que o texto está, inclusive, na plataforma, né? O texto do Raimundo Fauro. Eu acho que está disponível como um texto complementar, salvo engano de minha parte. Então, o Raimundo Fauro vai tratar o mesmo problema. Ele vai dizer, olha, o Brasil tem um dilema, a sociedade tem um dilema. E qual é que é o dilema? O dilema do Brasil é como ele busca modernizar-se. Né? É difícil a modernização para o Brasil, porque o Brasil vem de uma sociedade que ele chama de sociedade patrimonialista, né? Buscando aí seguindo a linha de interpretação de Max Weber. Ele diz, olha, o patrimonialismo no Brasil cheio de elementos, né? Vários elementos, coronelismo, clientelismo, paternalismo. Isso vai configurar uma amálgama complexa, muito complexa, e digamos que a palavra, né? O conceito dessa unicidade estaria sendo sintetizado na ideia de patrimonialismo. Então, o patrimonialismo ele impede, seria um elemento impeditivo da modernização da sociedade brasileira. Então, o Brasil vive um interno embate, né? Um embate entre o novo, portanto, o tornar-se moderno, e o velho. Né? Esse próprio embate que o Guerreiro vai tratar, e o Guerreiro vê isso como na dualidade da sociedade brasileira. Né? Uma sociedade velha que teima em resistir e uma sociedade nova que quer impor-se, mas não consegue, né? Enquanto a resistência. Então, como isso pode auxiliar o administrador? No diagnóstico preciso, né? Essa categoria ela permite reconhecer que o serviço público atende a realidades sociais muito distintas. Essas realidades coexistem e são desiguais. Tá? Então, há uma dualidade. Há uma parte da sociedade brasileira que é, digamos assim, moderna, avançada, e há uma parte que é mais arcaica, né? mais resistente à modernização. De certa forma, o movimento conservador no Brasil, o conservadorismo em si, né? não um movimento, não a junção do conservadorismo com o liberalismo, porque o liberalismo é moderno, né? O conservadorismo quer conservar e o liberalismo quer dinamizar. Esse é o dilema que o Brasil enfrenta, por exemplo, na nossa própria bandeira nacional, fruto do positivismo, né? Ordem e progresso. Este é o dilema, porque a ordem estabiliza, a ordem fixa, né? A ordem ela impõe uma forma rígida de estrutura, e o progresso modifica isso.
Então, já no nascimento da nossa República, expressa, né, pela via do positivismo, o grande dilema brasileiro. Né? Como é possível manter a ordem e, ao mesmo tempo, né, progredir essa ordem, mudar? Como é possível? Eu colocaria nesses termos. Né? Como é possível mudar e, ao mesmo tempo, conservar? Entre a mudança e a conservação. Mudança e conservação. Este é o grande desafio, né, que não somente o Brasil enfrenta, todas as sociedades. Então, isso existe, né, quer dizer, essa categoria nos ajuda a reconhecer esta multiplicidade que é a nossa realidade social, políticas diferenciadas, quer dizer, evita o erro de aplicar soluções homogêneas a contextos heterogêneos, favorecendo políticas públicas sensíveis a desigualdades regionais e sociais. A categoria nos ajuda a isso. Postura reflexiva, ela estimula, né? Deixa eu pegar aqui, ficou um pouco aqui em cima. Ela estimula a consciência de que muitas vezes as práticas administrativas reproduzem tensões dessa dualidade, ora reforçando a tradição, ora querendo romper com a tradição. Essa seria nós estaríamos assim, dada essa tensão. A dualidade promove uma tensão da qual é muito difícil nós superarmos. Né? A categoria heteronomia, ela designa uma condição de dependência e mimetismo cultural, político, institucional, tecnológico, né? Típica das sociedades periféricas, típica das sociedades colonizadas, como foi o Brasil, que tendem a importar modelos estrangeiros sem reflexão crítica. Então, a heteronomia nos causa isso. Como ela pode auxiliar o administrador? Crítica ao mimetismo. Promove a necessidade de questionar modelos administrativos importados, avaliando sua adequação à realidade brasileira. Isso é muito importante, por exemplo, quando nós temos reformas administrativas. Então, vamos ver um caso concreto que nos atinge diretamente, né? Ainda que eu discorde a esse respeito, mas o caso serve. A ideia de Estado mínimo, por exemplo. Seria possível nós adotarmos o Estado mínimo da Suécia? O nosso Estado mínimo tem que ser um Estado mínimo sueco, um Estado mínimo francês, um Estado mínimo alemão ou um Estado mínimo norte-americano? Então, quando a gente faz o debate sobre o Estado mínimo, nós aplicamos a forma mimetística, sem saber que, por exemplo, o nosso mínimo pode não ser o mínimo sueco. E, obviamente, não será sueco nunca. Mas as pessoas temem, não, o Estado é mínimo. Né? Então, a gente fica nesse dilema, nesse mimetismo, né? Que a heteronomia revela. Valorização da autonomia orienta a busca por soluções contextualizadas, que considerem as especificidades sociais, as nossas políticas, as nossas culturas nacionais. O fortalecimento institucional estimula práticas administrativas que reforçam a capacidade estatal de tomada de decisão autônoma, em vez de simplesmente seguir as tendências globais e recomendações externas. Então, a heteronomia ela tem essa finalidade, ela nos ajuda a visualizar esse tipo de questão. Tá? A alienação, essa categoria ficou muito, eu acho que talvez seja uma das mais compreensíveis, né? Tanto mimetismo como alienação. Ela também nos ajuda a ver a manipulação dos fatores próprios de desenvolvimento. Né? Então, aí há uma aposta no desenvolvimento nacional, num desenvolvimento muito singular, num desenvolvimento particular brasileiro. Então, a alienação nos ajuda a uma tomada de consciência institucional, reforça a importância de que o serviço público compreenda os limites estruturais e históricos que condicionam suas ações, engajamento crítico, evita a reprodução acrítica de normas e procedimentos alienantes, promovendo uma gestão pública mais participativa, emancipatória e orientada para o desenvolvimento endógeno, e promove também a superação da passividade. Né? Com essa categoria de alienação, nós percebemos que ela estimula, a partir do momento que nós temos consciência
ela estimula práticas administrativas que busquem superar a alienação por meio do fortalecimento de capacidades técnicas e políticas próprias. Então, essa é uma outra linha aplicativa que a gente pode derivar. O amorfismo, a ausência de formas organizacionais enraizadas, nós falamos sobre isso, né? E ela permite o diagnóstico das disfunções organizacionais, quer dizer, identificar quando práticas administrativas são meramente imitativas, sem organicidade ou eficácia. Então, isso tem muito em políticas públicas, muito pontual, que a gente vai lá, política pública, e a gente não consegue resolver. Então, por exemplo, eu tenho um amigo, né? Vocês devem ler, porque ele é altamente referenciado, o professor Frederico Lustosa da Costa, e há pouco tempo nós estávamos num congresso em Belém, no Congresso de Administração Pública, e um dos problemas que ele tratou, assim, que poderia até ser, sabe, Marisa, um dos problemas brasileiros, que é a corrupção, que não é só brasileira, diga-se de passagem, né? Mas o Fred, né, como eu chamo, né, o professor Frederico, falou: olha, nós temos que ter uma política pública de combate à corrupção, porque a corrupção é um problema estrutural brasileiro. A corrupção não está numa psicologia de um sujeito. Não adianta nós culpabilizarmos um sujeito. É um problema estrutural. Ele nos perpassa, ele evade a sociedade brasileira. Então, o amorfismo, ou seja, se eu lanço políticas públicas de combate, essas políticas públicas precisam ter continuidade, porque aí, com essa continuidade, ela afirma, né, o veio, né, ela dá a estrutura, ossifica, ela institucionaliza as respostas. Né? Isso é muito ruim, por exemplo, quando nós temos um sucedâneo de governos que desfazem o trabalho do outro, cara. Entende? E isso contribui para o amorfismo, né? A falta de continuidade dos projetos. Então, a categoria nos ajuda muito, né? A promoção de formas organizacionais autênticas, orienta a construção de instituições públicas mais sólidas, coerentes e enraizadas na realidade e necessidade do país. Entende? Porque aqui no Brasil a gente pouco consegue, né? Pouco consegue. Aliás, vocês viram, né, durante todo esse processo que nós tivemos do governo do ex-presidente, o questionamento das nossas instituições, do Supremo, questionamento de tudo. Uma clara atitude amórfica. Compreende? Amórfica. As pessoas dizem: vamos derrubar o Supremo. Querem romper com a estrutura. Entende? Não buscam soluções reformativas das estruturas. Mas isso é outra coisa, né? Isso é um outro tipo de debate que não quero meter aqui a minha posição pessoal nessa análise, né? Então, isso facilmente a gente percebe, né, nas escolas. Então, não tem. Então, algumas coisas a gente consegue manter instituídas, né? Logo depois entra o novo governo, tira. Então, o amorfismo é uma característica da sociedade brasileira, é uma característica do serviço público, e, infelizmente, na minha opinião. Então, o amorfismo também evita modismos administrativos, previne a adoção apressada de soluções da moda e estimula a elaboração de estratégias duradouras e contextualizadas. Daí essa categoria, ela ser uma categoria fundamental para nós. E a categoria de inautenticidade. A inautenticidade caracteriza a adesão a normas e modelos que não correspondem às possibilidades reais de desenvolvimento da sociedade brasileira, gerando um déficit de ser, né, um déficit da essência da realidade brasileira, né, um déficit da realização histórica brasileira. Então, busca da autenticidade administrativa, orienta o administrador a propor e a implementar políticas públicas compatíveis com as condições reais do país, ao invés de reproduzir padrões que só aprofundam a dissonância entre normas e realidades. A busca, por exemplo, de melhores práticas no estrangeiro. Tem muito essa ideia, melhores práticas. As melhores práticas são melhores práticas para determinadas realidades, inclusive internamente. Talvez uma melhor prática, por exemplo, na região sul, não seja a melhor prática na região sudeste, na região norte. Nós precisamos fazer aquilo que o Guerreiro Ramos chama, eu vou falar com vocês, a redução sociológica.
o tempo inteiro. Né? Senão nós vamos cair o tempo em soluções inautênticas. Né? Ela estimula a reflexão sobre os valores, o questionamento de valores e práticas que reforça a inautenticidade, buscando alternativa que promova a autonomia social e a identidade institucional própria. Né? Isso é uma característica. E também ela estimula o fortalecimento da confiança pública. Vejam só, hein? Fortalecimento da confiança pública. Ao buscar práticas autênticas, a administração pública tende a aumentar sua legitimidade perante a sociedade, reduzindo a percepção de distância entre o Estado e os cidadãos. Em suma, tá? Essas categorias funcionam como uma ferramenta heurística poderosa, permitindo ao administrador público desenvolver uma compreensão crítica e totalizante da sociedade brasileira, evitar práticas meramente tecnocráticas ou importadas, atuar de forma mais reflexiva, criativa, emancipatória. Ao incorporar essas categorias em sua prática, o administrador passa a operar não apenas como executor de políticas, mas principalmente como um agente reflexivo e ativo na construção de um Estado mais autônomo, autêntico e ajustado às necessidades históricas do país. Eu acho que esse foi o apanhado que eu faço, Marissa, para tentar juntar, né, derivar daquilo que nós apresentamos na semana passada com a turma. Mas aí eu acho que aí merece os seus comentários, né, relativamente ao que os nossos estudantes postaram. Fica à vontade. Certo. Perfeito. Obrigada, professor. E parabéns pela explanação. Pessoal, primeiro eu queria parabenizá-los, né, pela participação. A gente conta muito com a participação de vocês. Eu destaquei alguns pontos. Tá? Então, primeiro em relação aos conceitos, né? Eu queria reforçar o quanto vocês trouxeram conceitos, tá? Ainda que fosse o conceito ali no seu estado bruto, né? Sem aplicação, todos vocês trabalharam a partir de conceitos, isso é muito importante, né? Porque não é opinião pela opinião, é experiência pela experiência, mas vocês trazem comentários embasados, comentários derivados desses conceitos da bibliografia recomendada. Então, o primeiro ponto é esse. Só que eu senti muita falta da discussão desses conceitos, né? Porque a proposta, a pergunta que o professor faz ali é de que forma que essas categorias elas podem auxiliá-los quando do exercício da sua atividade. E o que eu notei é que poucos de vocês, de fato, trouxeram a realidade, trouxeram a experiência de vocês para a resposta. Então, muitos trouxeram o conceito, trouxeram essa abrangência geral, né, os conceitos na administração pública, mas poucos nas próprias atividades. O que não ficou claro para mim é se vocês não entenderam, né, a gente teve ali um comentário acho que do Rafael, que ele colocou que ele teve dificuldade em estabelecer essas conexões com a realidade dele enquanto servidor, mas eu não sei o quanto vocês ou não compreenderam de forma geral esse conceito, mesmo compartilhado ali por Guerreiro, ou se vocês tiveram a dificuldade que o Rafael comentou, né, de associar com a realidade de vocês. Então, com essa explicação do professor, com essa explanação do professor, eu acho que ficou muito claro, né, de que forma que vocês conseguem associar esses conceitos no dia a dia, nas atividades, o quanto eles contribuem, né, para diferentes perspectivas, diferentes âmbitos da administração pública. Então, entendo que, né, esse foi um primeiro trabalho, uma primeira entrega, uma primeira participação, e que agora vocês têm condições cada vez melhores de embasar essas respostas, né, de compartilhar as experiências de vocês. Uma coisa que eu e o professor a gente discute bastante é isso, né, porque os relatos a gente tem em todas as turmas, em todos os cursos, mas o quanto é importante que vocês compartilhem essas experiências, né, o quanto essa bagagem pessoal que vocês trazem para as discussões é relevante, é importante para a gente, né, nos desafia, né, em termos de associar mesmo conceitos, né, de compreender a realidade de vocês, de procurar ajudá-los também nessa associação. Né? Quando vocês compartilham uma dificuldade, é o nosso desafio, né, viabilizar caminhos ali para que vocês entendam, para que vocês tenham uma compreensão melhor. Então, por favor, contem com a gente. E aí, um outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, tá? Ontem a gente teve um problema com o Moodle, de fato, né? Eu
falei com o professor ali no começo da aula, o professor me chamou a atenção ontem que a gente não tinha respostas no fórum, vi alguns comentários de vocês me sinalizando isso e respondi a todos. Só que essa correção ela foi feita às 15 horas e 19 minutos, que foi quando eu fiz uma postagem e fui respondendo vocês ali que a partir dali vocês conseguiriam fazer as respostas, conseguiriam fazer as participações, as publicações. Só que a maior parte de vocês respondeu às 21 horas, das 21 horas para frente. O nosso prazo encerrava meia-noite. Então, como a proposta da atividade era vocês postarem e responderem a postagem dos colegas, né, para fomentar o debate, para que vocês, de alguma forma, conseguissem contribuir, né, entendendo um diferente ponto de vista, complementando de vocês, como a ideia era essa, é importante que vocês tentem se organizar para poder fazer essa participação antes. Né, que durante a semana vocês consigam postar a reflexão de vocês, no final de semana vocês entrem ali para ver o que o colega respondeu, né, de que forma que eu consigo contribuir, que eu consigo complementar, que eu consigo corrigir, que eu consigo apresentar um outro ponto de vista a partir do que ele colocou. Então, quero muito chamar a atenção de vocês para isso, porque o fórum ali, né, ele estava aberto, ele teve de fato esse problema, ele foi aberto ali mais para o final da tarde, vocês tiveram essa possibilidade de responder, só que poucos de vocês responderam o comentário do colega, e isso acaba prejudicando o debate, entende? Nas próximas atividades, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de entrar ali para dar uma olhada, mas a gente também está cobrando isso de vocês, né? Que vocês participem, que vocês entrem nos comentários, que vocês consigam dar o ponto de vista de vocês a partir do que o colega comentou. E são atividades interessantíssimas, né? São atividades propostas a partir de mídias, de imagens, de vídeos, de músicas. Então, a gente conta muito com a participação de vocês. E se vocês puderem se organizar para fazer essa postagem antes, para conseguir fazer essa participação antes, para a gente também vai ser muito melhor. Muito, com certeza, os debates, eles, até na aula, né, professor? Que a gente espera que vocês venham para a aula já com esse debate, com essa vontade de discutir. Bruna? Oi, vocês me ouvem? Sim. Tá, desculpa. Desculpa, mas eu não concordo um pouco com a tua manifestação, porque quarta-feira eu fui colocar no fórum e quarta-feira eu reportei o problema, tanto pelo chat quanto por e-mail. Eu continuei em contato quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, então somente no domingo foi resolvido o problema. Então, assim, não acho que foi desorganização, acho um pouco injusto, desculpa o termo até, mas acho um pouco injusto essa puxada de orelha, assim, porque eu acho que não foi desorganização, pelo menos de todos, porque esse problema foi reportado com bastante tempo hábil. Houve, acho que, demora na solução do problema. Então, quando eu respondi, eu não consegui ficar domingo inteiro à disposição. Assim que eu visualizei ali, o colega Rafael, se eu não me engano, até me sinalizou que tinha sido resolvido, coloquei rapidamente a informação ali no fórum, e coloquei também que eu não conseguia visualizar outras manifestações, por isso eu não comentei na dos colegas. Mas destaco, quarta-feira foi meu primeiro contato reportando o problema, não foi domingo. Sim, sim, eu recebi tua mensagem, eu respondi, eu tinha feito um ajuste ali e acho que tu comentou comigo que aparecia, né? Tá aparecendo, mas ainda não consigo fazer postagem, acho que foi uma coisa assim, não foi? Isso, exatamente. Antes dizia que eu não estava inscrita na cadeira e depois a mensagem sumiu, mas ainda assim eu não conseguia colocar no fórum. Aí até eu coloquei no outro fórum de apresentação ali para os colegas também, para eu ter o retorno dos colegas de repente, se era problema meu exclusivamente. Mas tanto não foi desorganização, eu me senti um pouco ofendida com a desorganização, que eu, inclusive, encaminhei a resposta inteira por e-mail para ti, por e-mail que eu tinha teu. Então, acho que é isso, assim, acho que é importante um ponto para reforçar aqui. Tá certo, Bruna. Acolho o teu comentário, agradeço pela participação. E tem um outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês também. A Bruna comentou ali que não estava aparecendo o comentário dos colegas, né? Quando vocês fazem a postagem, ele não aparece de imediato lá na plataforma. Então, isso acho que eu falei com o Rafael ontem no final da tarde, porque eu fiz a postagem, eu pedi para ele verificar e não tinha aparecido ainda, porque demora alguns minutos. Não sei se vocês já repararam isso, mas quando você faz a postagem, demora alguns minutos para a gente receber por e-mail, vem uma confirmação,
né? Você fez um comentário, você fez uma postagem no Moodle, então é só aí, leva em torno de 15 a 20 minutos para que esse comentário apareça lá no fórum. Então, às vezes a gente posta, já vai lá olhar, ele não tá. A gente ou de algum colega, né? Então, passado alguns minutos, uns 15, 20 minutos, a gente dá um atualizar, ele tá ali. Porque é o tempo que a plataforma demora para processar e te dá a oportunidade de fazer alguma edição. Porque tu tem esse tempo para editar. Depois disso, ele vira um comentário fixado. Acho que é isso, professor. Certo, obrigado, Marissa. Esse problema técnico a gente vai resolver, né? Eu acho que da nossa disciplina o que importa, mas o fundamental é que a gente tenha o debate, né? Eu acho que aí nós vamos ter 3 semanas pela frente, esse debate certamente vai virar, né? Os comentários, o que importa, assim, o que é importante frisar que é bom a troca, né? A troca entre vocês ela é fundamental porque ela estimula o ponto de vista de um, o ponto de vista de outro. Aí eu vejo, por exemplo, que nós tivemos algumas pessoas conseguiram visualizar no seu trabalho com muita nitidez, né? Com muita clareza. Eu trabalho e eu consigo, né, apalpar alguns aspectos aqui que me ajudam a visualizar, as categorias me ajudam, né? Eu lembro aqui, por exemplo, acho que a postagem da Roberta é uma postagem que me chamou a atenção, talvez pela posição que ela esteja, né? Outros têm de fato assim uma posição mais difícil, né? O Éder, por exemplo, trabalha no arquivo do Tribunal de Justiça, né? Não consigo visualizar aqui de modo tão imediato, né? Eu acho que, mas isso ganha, digamos, força à proporção que a gente busca a compreensão da ideia de totalidade. Eu acho que esse é um aspecto, né? Talvez eu não consiga na minha particularidade, mas quando eu rebato, né? Eu consigo compreender essa totalidade. E logo depois, eu acho que elas ficam muito mais claras, né, nessa aplicação. O Douglas tem uma pergunta, né? Eu fiquei com uma dúvida sobre a atividade 1, sobre as categorias. Douglas, você prefere falar? Puder. Tá legal, tá legal. Então, eu acho que esse é o aspecto. Ele está dizendo, né, ajuda a entender este emaranhado de relações que resultam do problema em questão. De fato, a gente vai ter que seguir, a gente vai seguindo esses emaranhados, né? Não, às vezes não exclusivamente com uma relação de causa e efeito. Né? Causa e efeito nos ajudam, mas né, a grande questão é nós identificarmos onde estão as causas, onde estão os efeitos, quais são os efeitos. Né? Esse é um dos aspectos, porque nem sempre as ações que a medida administrativa, né, a ação que a gente toma, ela necessariamente vai encontrar o seu efeito onde nós queremos e no tempo que nós queremos. Né? Tem um aspecto temporal muito importante da prática administrativa, né? Da ação administrativa. Às vezes, isso vai reverberar muito mais tarde, em outro momento. Né? Essa discussão ela sempre castiga a administração pública, né? Por isso que às vezes é muito difícil você permanecer com algumas medidas administrativas de tal modo até elas se consolidarem, se estabelecerem. É muito difícil. Mas enfim, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que enfrentar, tá? O Douglas falou que tem mais 2 dúvidas sobre a aula. Fique à vontade, Douglas, para pontuar, e paralelamente eu vou tocando o barco aqui no outro aspecto. Pode ser? Alguma dúvida a mais? Éder, Rafael, a Bruna já se manifestou. Isso aí, Bruna. Roberta. A Roberta, por favor.
Oi, boa noite, tudo bom? Não, eu Bem, boa achei. noite. Boa noite. Eu achei muita. Desculpa, gente, é EAD, isso, estou fazendo janta aqui para minha família. Isso que o professor falou agora, eu achei muito interessante, né? Porque, como eu coloquei ali, então, estou numa posição nova para mim, aí dentro no executivo, e a gente começou um programa a pedido da prefeita, que ela é reeleita, e estava no plano de governo dela um programa de assistência social nas escolas. Então, para ir nas escolas municipais falar sobre assistência social e explicar para as crianças né, cidadania e os projetos, programas que a gente tem. E tem sido um desafio, né? Primeiro, essa questão de você, da educação, entender que um programa não é só nosso, é deles também, e de fazer essa comunicação entre a nossa pasta, não só com as pastas da educação, mas também com os servidores da educação na base mesmo, no chão da escola, assim. E hoje, na nossa reunião de diretoria, elas estavam muito frustradas com isso, porque, obviamente, a gente está, acho que na nossa quarta escola que a gente está visitando esse ano, e a gente tem programação, desculpa, eu falo muito, programação para o ano inteiro, e elas estavam muito frustradas que, enfim, não, tem baixa aderência, que as pessoas não estão entendendo o que a gente está falando lá, fazendo lá, e isso que o professor colocou agora, é isso que eu tentei falar para elas também, né? Que é uma coisa nova e que a gente está falando de um novo programa e que a gente precisa esperar até o tempo das coisas darem certo, que elas não vão conseguir ser tão imediatas assim. Então era um comentário mesmo, assim, porque foi algo que na hora ali me pegou um pouco desprevenida na frustração delas, mas foi isso que eu comentei também, assim, né, dessa necessidade de esperar o tempo do serviço público, ainda mais quando a gente vem com coisas novas que, né, que acaba mudando um pouco ali também o que outras secretarias estão fazendo, né? Eu ia falando atrapalhar, mas é que eu acho às vezes que as pessoas acham que quando a gente vem com novas ideias, a gente está atrapalhando um serviço que está rodando, mas enfim, é isso. Exato, Roberta. Esse aspecto que você menciona é um aspecto fundamental. De fato, assim, a gente não compreende muito, a parte da população não compreende muito, ou talvez nós que atuamos no serviço público já estejamos por demasiado socializado dentro do tempo do serviço público, né? Mas se você perceber, por exemplo, no caso agora que nós tivemos da corrupção dentro do INSS, né, que aconteceu, você vai perceber que a mídia, pelo menos a mídia que acompanhei, ela, em geral, quando estava tratando do governo, né, do governo atual, do governo Lula, né, dizem que as questões têm lastro anterior, mas vamos tratar especificamente do governo Lula. Então, uma das coisas que eu percebi na mídia era dizendo que houve uma denúncia, uma apresentação para o ministro, o Carlos Lupe, no ano passado, e que a ação só de fato começou a ser posta em ação, a investigação e tudo mais, com a Polícia Federal. Mas eles acusaram um prazo de 10 meses. 10 meses. Olha, nós sabemos que 10 meses no serviço público que nós temos, até que não é tanto prazo. É claro que nós queremos um tempo mais curto, todos nós queremos. Mas veja vocês, né? Vocês sabem perfeitamente, embora nós tenhamos, quem está no serviço público, que utiliza o SEI, o nosso serviço de informações, mas o prazo, por exemplo, para quando você faz um encaminhamento de processo para qualquer servidor público é de 15 dias. O servidor público que recebe o processo tem até 15 dias para a sua manifestação. Então, você vai encaminhando uma sequência de esperas, e isso vai muito tempo, né? Porque se cada servidor público leva 15 dias, o tempo demora. Eu vejo, por exemplo, aqui nas universidades, os estudantes fazem aproveitamento de matrícula, aproveitamento de disciplina. E aí ele põe o processo e já quer que no dia seguinte tenha a resposta.
A burocracia pública, o ideal, claro, ela tem que reduzir. Nós temos que combater as disfunções burocráticas, né? Sempre. Mas esse tempo ainda é um tempo demasiadamente longo, né? Que a gente tenta reduzir o máximo possível. Mas a nossa tecnologia, por exemplo, é muito rápida para recuperar os nossos impostos, bem rápida, né? Nós tivemos não sei se a Marissa participou, mas nós tivemos um curso de especialização com o pessoal do SERPRO, né? Que são as pessoas que cuidam efetivamente de toda a tecnologia de informática do governo, né? E a equipe do SERPRO, por exemplo, que trabalhava para a Receita Federal, eles falavam: olha, a Receita Federal quer as coisas imediatas, porque ali vem o dinheiro do contribuinte. As outras questões, como, por exemplo, aplicadas à saúde, são mais demoradas. Então, repare, mesmo dentro da burocracia pública, esse tempo, né? Esse tempo é muito... ele varia bastante, né? Bom, o Douglas lançou 2 questões sobre o autor. Ele descreve as categorias compreensivas sobre o Brasil. E no que diz respeito a essa importação, a crítica de influências é própria dos Estados colonizados. Sobre os Estados Unidos, onde que há o contraste em relação ao Brasil? Pergunta, pois eles foram colônia e hoje promovem a grande parte da influência mundial. Na verdade, o que a gente pode... Como é que eu posso responder a tua questão, né? Eu diria assim, de fato, os Estados Unidos foram, né, colônia como o nosso, de modo muito singular, né? O colonialismo na América Latina, ele não se manifestou do mesmo modo que o colonialismo na América do Norte, né? E mesmo na América do Norte, nós tivemos uma diferença muito grande entre o sul dos Estados Unidos e a parte norte dos Estados Unidos. Vou dar 2 exemplos, Douglas. Quando a gente estuda a administração, um dos autores fundamentais da teoria administrativa, vocês devem ter visto isso, é um sujeito chamado Frederick Taylor. O Taylor escreveu as suas teorias no final do século XIX e início do século XX. Ele vai ter a grande marca lá, a administração científica tayloriana. E quando a gente vai olhar os trabalhos do Taylor do final do século XIX, você vai perceber que o Taylor, né, que trabalha na parte norte dos Estados Unidos, o Taylor está dentro de uma indústria com mais de 100 mil trabalhadores, e o Taylor trabalha com um trabalhador branco, em geral é o branco, né? Diferentemente da parte sul, que era o negro, né? E o Taylor, no mesmo momento em que o Taylor está elaborando uma teoria administrativa, em que ele vai dizer que o trabalhador é preguiçoso, né? O trabalhador faz corpo mole. O Taylor está falando de branco, não está falando de negro. O trabalhador branco faz corpo mole, evita, é vagabundo, vai para a vadiagem e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, no mesmo período de tempo, você vai perceber que o Taylor atuava em uma fábrica, uma indústria com mais de 100 mil trabalhadores, e no Brasil, não muito distante dessa data, você vai ver as indústrias do Mauá, que era o principal empresário, né, o chamado empresário do Império. As indústrias do Mauá trabalhavam com 3 categorias de trabalhadores. Os trabalhadores escravos dele, que ele tinha propriedade, os trabalhadores escravos que ele alugava, né, os donos de escravo alugavam para o Mauá, e os brancos livres, 3 categorias. E isso numa diferença de tempo em uma década, no máximo. Então, quando a gente pega os estudos históricos, por volta de 1880, no Rio de Janeiro, né, que era um dos estados mais industrializados, nós vamos perceber que as técnicas administrativas eram muito díspares das técnicas administrativas que vinham sendo trabalhadas já nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos deu uma resposta muito mais cedo à questão do que o Brasil, né? O Brasil foi o último país a aderir ao Tratado de Libertação dos Escravos. Então, os Estados Unidos dão uma resposta muito mais cedo.
o primeiro exemplo. O segundo exemplo é que, se nós não formos pegar um dos principais autores da administração pública, que é o Woodrow Wilson, que depois chegou, era um advogado norte-americano, por volta de 1887, escrevendo seus textos. Era advogado, mas depois ele foi presidente dos Estados Unidos por 2 mandatos. Então, o livro clássico do Woodrow Wilson, para nós, chama-se O Estudo da Administração. É um livro pequeno, né? Vocês encontram esse livro aí. E quando a gente for ler o livro do Woodrow Wilson, veja que só que coisa interessante. O Woodrow Wilson vai dizer assim, olha, a administração pública não é coisa nossa, norte-americana. A administração pública foi criada e desenvolvida na Europa. Mas tem uma coisa importante que ele diz. Nós precisamos americanizar as técnicas europeias de administração pública. Esse é o termo direto. Nós temos que americanizar as técnicas administrativas que a Europa desenvolveu, porque não é possível aplicar ipsis literis a técnica, as técnicas, as ferramentas, né, as instituições europeias à realidade norte-americana. Tá? Então, ele usa o termo americanizar. No Brasil, este tipo de proposição já havia. Né? Nós vamos encontrar, por exemplo, o Visconde de Uruguai. Vários autores vão fazer essa defesa. Mas o autoritarismo no Brasil vai complicar um pouco a questão. Mas, de modo tão claro assim como fez o Woodrow Wilson, nós vamos encontrar essa proposta. Quem vai fazer a proposta é o próprio Guerreiro Ramos, em 1958, com o conceito. Ele cria o conceito, eu vou falar, né, já estamos dentro da aula, né? O Guerreiro cria o conceito de redução sociológica. O conceito de redução sociológica é muito similar ao processo de americanização que o Woodrow Wilson menciona. Né? Só que o Guerreiro propõe um método, né? Um método de reduzir, de você tornar todas as teorias estrangeiras. Você faz uma espécie de antropofagia dessas teorias e converte essas teorias àquilo que é, né, aos modos de operacionalizar da sociedade brasileira. O termo, nós podemos usar o termo, né? Você faz adequações. O Guerreiro não usa o termo adequação, né, de modo geral. Ele chama isso de transplantação. Há uma transplantação ingênua, há uma transplantação acrítica, e para o Guerreiro Ramos nós temos que fazer uma transplantação crítica. O que serve para as outras nações não necessariamente serve para a nação brasileira, e aí nós precisamos proceder à redução sociológica. E isso para tudo, indicadores, né? Todos os indicadores, as categorias teóricas e assim sucessivamente. Então, essa nossa proposição é um pouco tardia, né? O próprio Guerreiro vai falar a esse respeito, ela é bastante tardia. Agora, o que vai de fato, né, configurar esse retardamento brasileiro, eu diria que esse é um dos dilemas que a sociedade brasileira, que os intelectuais tentam explicar. Né? Tentam explicar o que vai configurar. Então, eu peguei aqui, por exemplo, Douglas, o Raimundo Fauro, Os Donos do Poder, volume 2. Então, o Raimundo Fauro, como eu falei para vocês, ele vai dizer assim, olha, o Brasil tem que se modernizar, mas, no entanto, há uma estrutura arcaica brasileira que impede. Né, que impede. E o Brasil foi colonizado por Portugal. Veja só a reposição do Raimundo Fauro, que é conterrâneo nosso. Né? O Raimundo Fauro é gaúcho. E o Raimundo Fauro vai dizer assim, olha, nós fomos colonizados pela parte mais atrasada da Europa, que foi Portugal. Portugal era a nação mais atrasada europeia. Diferentemente dos Estados Unidos, foi colonizado pelos ingleses, né, predominantemente. Para nós veio o português, que era, na época, já um país atrasado. E nós absorvemos o atraso português. Mas repare bem a parte final do livro, a metáfora que o Raimundo Fauro utiliza. Diz ele, em lugar de renovação,
O abraço lusitano produziu um tipo de abominação social, segundo a qual velhos quadros e instituições anacrônicas frustram o florescimento do mundo virgem. O Brasil é o mundo virgem. Os velhos quadros portugueses vêm para cá se instituir. E ele continua: deitou-se remendo de pano novo em vestido velho, vinho novo em odres velhos, sem que o vestido se rompesse, nem o odre rebentasse. Vejam só a forma como o Fórum vai dizer: o Brasil é isso. De certa forma, é uma das maneiras que ele vai explicar o atraso brasileiro, né? Esse é um debate nosso, né? O atraso brasileiro que até hoje está aí. Se a gente pega, por exemplo, a proposta de reforma, há duas propostas de reforma, que é reforma administrativa, seja a reforma de Brescia no governo Fernando Henrique Cardoso, ou a última reforma agora que foi proposta do governo Bolsonaro, pelo ministro da Economia, que me foge, o Paulo Guedes. Olha, é incomparável, né? Ainda que a gente possa, vocês devem ter discutido isso, né? Ainda que a gente possa ter ressalvas, fazer ressalvas ao Brescia Pereira, porque o Brescia Pereira vai dizer: nós tivemos uma administração pública patrimonialista, nós tivemos uma administração pública burocrática, e agora nós precisamos de uma nova administração pública que ele denomina administração pública gerencial. Né? Vocês devem ter visto isso. A administração pública gerencial é o moderno, e esse moderno tem dificuldade de se impor sobre a administração pública burocrática e a patrimonialista, que ainda estão entre nós, tá? Estão aqui, ó, estão perpassadas o tempo inteiro. Então, reparem que a própria reforma, a proposta de reforma, se você compara, né, ainda que a gente faça ressalva ao Brescia Pereira, mas se você pega o fundamento da proposta de reforma do Brescia Pereira, olha, é incomparavelmente superior à proposta de reforma que foi feita pelo Paulo Guedes, inteiramente descontextualizada, inteiramente desconhecida. É um atestado de desconhecimento da história do país, né? Esses são aspectos que a gente forma, que a gente enfrenta. Agora mesmo, nós vamos ter uma nova proposta de reforma administrativa. Já está aí, já está tramitando no Congresso. O presidente da Câmara Legislativa, dos deputados, quer essa proposta em 45 dias. Entende? Então, vocês vão ver, é bom que o curso de vocês está acontecendo e a administração pública está acontecendo ao mesmo tempo. Vamos ver o que sai, né? Então, esse é um ponto. Eu não sei se está, né, se tem que ver, porque, coincidentemente, a tua pergunta, Douglas, ela tem que ver com o que nós estamos falando aqui. Ó. Estava aqui, ó, feito, você me fez antecipar a redução sociológica do Guerreiro Ramos. Tá? Então, vamos estar falando desse colonialismo, né, de como isso nos afetou. Né? As nações, esse colonialismo foi muito forte. As regiões colonizadas na América Latina foram submetidas a uma administração política e econômica voltada exclusiva e intensamente para a expropriação de suas riquezas e o consequente fomento de um sistema mundial de mercados. Os Estados Unidos não foi tão explorado quanto foi o Brasil. Se você for ver o que a Inglaterra extraiu da riqueza mineral norte-americana, foi praticamente nada comparado ao que eles extraíram da América Latina e também da África, né? Muito recurso. Quando a gente pega, por exemplo, a principal companhia da época, a Companhia das Índias, que era inglesa, né? Os lucros da Companhia das Índias na América Latina, e se compara com o norte-americano, você vai ver que, entende? Nós somos inteiramente expropriados. Então, o colonialismo entre nós foi um colonialismo muito diverso, muito mais intenso, deitou raízes fortíssimas entre nós, né? E é claro que a sociedade norte-americana ela vai ter os seus problemas, né? Muitos problemas,
Isso tem que ver com a própria aula de hoje, né? Eu vou passar aqui lá na frente para a gente não colocar. Quando a gente pega, por exemplo, o modo como o Horaci de Nogueira vai fazer a comparação, né, entre nós, quando ele fala do negro especificamente, então um dos relatos do Horaci de Nogueira é que ele foi para os Estados Unidos e ele estranhou muito que pessoas de pele branca nos Estados Unidos eram tratadas como negro. Entende? Ele ficou assustado. Eu digo, como é que é um negro se a pele é branca? Esse é um dos aspectos, né, das relações raciais brasileiras, porque o racismo, vai dizer o Guerreiro Ramos, o racismo brasileiro não tem que ver necessariamente com a raça, mas com a cor de pele. O nosso preconceito não é de raça, é um preconceito de cor. E essa é uma das teses fortes do Guerreiro Ramos, né? O brasileiro tem preconceito de cor. Esse aspecto. E o Horaci Nogueira também vai caminhar nessa linha, fazendo essa comparação e narrando, né, seu estado estupefato de ver branco, porque para o norte-americano, assim, em determinado momento da sua cadeia, né, cadeia genealógica, você tem um negro, todos os descendentes são negros, independentemente da cor de pele. Então, isso modifica bastante, né? Então, um dos aspectos que nós tratamos é sobre isso, sobre a redução sociológica, né, que nós vamos... Aqui no Brasil, nós sofremos muito, porque nós tivemos uma casta, né? Isso quem vai narrar aqui, por exemplo, é o Gilberto Freire, né, em Casagrande Senzala. O Gilberto Freire é o que vai falar dos bacharéis. Os bacharéis eram sujeitos dados à assimilação das ideias europeias e instituíam as ideias europeias, né, no território brasileiro. Quem é de Rio Grande sabe perfeitamente, você sabe dos preconceitos que os filhos dos oligarcas de Rio Grande sofriam, porque os oligarcas de Rio Grande mandavam os filhos estudar na França e os jovens voltavam com as gesticulações francesas, né? Não é à toa que, do ponto de vista comum, as pessoas fazem lorota, piada com o pelotense, né? Dizer, o pelotense é afeminado e coisa do gênero. Mas isso se deve ao fato de que as famílias abastadas mandavam as pessoas, né, os seus bacharéis, voltavam todos os bacharéis com a mentalidade europeia. E eles voltavam para cá e implementavam as ideias europeias. Isso é uma das coisas que o Guerreiro Ramos vai observar e vai fazer crítica, né? Por isso o conceito, né? O conceito de redução sociológica, né? Então, os bacharéis foram os primeiros. E isso nós vamos... Quem melhor apresenta isso é o Gilberto Freire, tá? O Gilberto Freire vai fazer assim uma apresentação, né? Uma descrição. Então, o Guerreiro vai apresentar o conceito de redução sociológica, tal como foi definido por ele. A redução sociológica seria uma atitude metódica, subordinada às regras procedimentais, cuja adoção por parte do sociólogo denunciaria sua capacidade e habilitação para proceder de modo crítico-assimilativo às ideias estrangeiras, frente a todas as categorias científicas e experiências originárias de outras realidades nacionais ou mesmo regionais. Então, esse conceito do Guerreiro Ramos de redução sociológica é um conceito que vai perpassar na sua própria visão, na sua própria ideia, a respeito das relações raciais no Brasil. Todo ele. Então, por isso, vejam aqui a afirmação. O negro tem sido estudado no Brasil a partir de categorias e valores induzidos predominantemente da realidade europeia. Então, nós desconhecíamos o negro brasileiro. Aí o Guerreiro vai fazer uma distinção, né, que tem sido muito recuperada hoje em dia, a ideia de negro tema, ou seja, que é o negro escrutinado pela ciência, pela ciência racista, e o negro vida. Então, aí o Guerreiro caminha para o negro vida. O negro vida é outra coisa. Tá? O negro vida não é
não é esse negro de estudo das conclusões, né, da ciência sociológica viciada, né, ingênua, ele vai dizer isso, ciência sociológica ingênua, ciência sociológica enlatada, que bebe, né, que vive, que aspira à Europa ou às nações cêntricas, né, como sendo os pontos referenciais. Então, essa crítica vai atingir toda a sociologia, simetria, sincretismo, dogmatismo, dedutivismo, alienação e inautenticidade. Para o Guerreiro Ramos, a nossa sociologia era inautêntica, alienada, dogmática, né, subserviente das ideias estrangeiras. É muito forte e isso tem impacto nos estudos de relações raciais, né? Então vocês vão acompanhando, vocês vão percebendo no texto. E o que é que faz o Guerreiro Ramos? Ele vai dizer, olha, há uma corrente de intelectuais brasileiros desde o século XVII que vem condenando a assimilação ingênua das ideias estrangeiras e a implementação no Brasil de instituições estranhas a nós. Aí o Guerreiro vai recuperar esses intelectuais e vai se juntar a ele, vai ficar na mesma esteira deles, né? Alberto Torres, Oliveira Viana, Euclides da Cunha, o Visconde de Uruguai. É uma corrente que o Guerreiro, né, se vincula e em que pese alguns desses autores terem sido defensores do autoritarismo, como o caso de Alberto Torres, como o caso de Oliveira Viana, né, o Guerreiro vai fazer crítica a este. O Oliveira Viana era um racista, né? O Guerreiro faz crítica a esses sujeitos, todas as devidas críticas, mas ele diz, em que pese toda essa crítica, esses sujeitos estavam preocupados em combater a transplantação ingênua e direta de ideias para o Brasil. E é esse aspecto que o Guerreiro retira desses sujeitos e leva adiante, né, nos seus estudos. E aqui, no caso, ele vai discutir especificamente o negro, né? O negro tema, ele vai fazer a posição dele é muito clara. Determinada condição humana é erigida à categoria de problema quando, entre outras coisas, não coaduna com o ideal, um valor ou uma norma. O negro vai ser considerado uma anormalidade, porque a norma é o branco europeu do pensamento. Então, o Guerreiro vai, né, fazer essa crítica. Então, daí ele conclui. O que tem feito do negro um problema sociológico no Brasil é o fato de que ele é portador de pele escura. A cor de pele do negro parece constituir o obstáculo à anormalidade a sanar. Disse-ia que, na cultura brasileira, o branco é o ideal, a norma, o valor por excelência. Então, o Guerreiro vem batendo forte, né? Batendo forte sobre isso. Ele vai combater o racismo, porque o racismo é predominantemente fruto da transplantação ingênua de ideias estrangeiras que os nossos bacharéis, os nossos intelectuais assimilaram de modo muito passivo essas ideias. E aí ele vai elevar o que ele vai chamar de uma patologia. Então, a ciência social brasileira ela tem um problema de patologia. E isso tem que ver com o processo de colonialismo que nós sofremos durante mais de 300 anos de colonização. Então, o intelectual é vítima da patologia cultural. A alienação estética do sociólogo e antropólogo brasileiro que o faz tornar a vida do negro como um problema para as ciências sociais. Eles são vítimas de patologia social que acomete os brasileiros. O problema do negro, diz ele, tal como colocado na sociologia brasileira, é, à luz de uma psicanálise sociológica, um ato de má-fé ou um equívoco. E este equívoco só poderia ser desfeito por meio da tomada de consciência pelo nosso branco e pelo negro, porque aí o Guerreiro vai atacar os dois. Porque o branco assimilou as ideias estrangeiras e impôs sobre o negro. E o negro também introjetou a sua inferioridade. Entende? Então, para o Guerreiro, aí a ideia é estrutural, né? O racismo é um problema que está no negro
e é um problema que está no branco. Então, é necessário, segundo o Guerreiro, é necessário imprimir um forte programa de educação para o branco, para que o branco retire esse seu parâmetro, o seu parâmetro eurocêntrico, e para o negro, para que ele recupere a sua autoestima, porque durante mais de 300 anos ele foi submetido, né, a uma incessante dose cognitiva que o inferiorizava. Então, o problema do Pessoal, travou para vocês também? O professor caiu? Sim, caiu, Marissa. Sim. Professor, o senhor nos ouve? Consigo ouvir, Marisa. Agora voltou. Não vemos a sua imagem ainda. Rápido. Não vemos a sua imagem ainda, mas ainda está compartilhando a tela. Carinho, mas me levantei rápido. Sou rápido um gatinho. Não dá, senão a gente fica aqui muito. Né? A gente estende demais e aí a paciência se vai. Mas eu já estou terminando. Tá? Então, é essa questão, né, onde eu parei, que o Guerreiro vai combater os dois elementos. O negro, por ter introjetado uma falsa visão sobre si próprio, né, que precisava ser devidamente reeducado, e o branco, que precisava retirar, né, de si, se desfazer desse parâmetro, né, desse ingrediente que ele via assimilado. Okay, deixa eu ver se está tudo. Eu tenho que me tornar apresentador. Vamos ver, ok. Então, aí o Guerreiro tem esse conceito, o conceito de negro sum, negro sou, né, que ele vai dizer, né, sou negro, né, tudo em mim respira, né, identifico o meu corpo em que estou inserido, atribuo a minha cor a suscetibilidade de ser valorizada esteticamente e considero a minha condição ética como um dos suportes do meu orgulho pessoal. Eis aí toda a propedêutica sociológica, todo um ponto de partida para a elaboração de uma hermenêutica da situação do negro no Brasil. Então, ele faz esse movimento, é um movimento existencial, epistêmico, epistemológico, e aí ele vai fazer uma grande afirmação, né? O negro é povo do Brasil. Desde que se define o negro como um ingrediente normal da população do país, como povo brasileiro, carece de significado falar de problema do negro puramente econômico, destacado do problema geral das classes desfavorecidas e do pauperismo. Repara, né? Então não dá para tratar o negro como uma coisa isolada, isso está dentro de uma estrutura, está dentro de uma totalidade. O negro está associado, a questão do negro está associada com a pobreza, a questão do negro está associada com a fome, a questão do negro está associada com o preconceito, está associado, é complexo, é um todo complexo, né? Então, o negro é povo no Brasil. Não é um componente estranho da nossa demografia. Ao contrário, é a sua mais importante matriz demográfica. E este fato tem de ser erigido à categoria de valor, como exige a nossa dignidade e nosso orgulho de povo independente. O negro no Brasil não é anedota, é um parâmetro da realidade nacional. A condição do negro no Brasil só é sociologicamente problemática em decorrência da alienação estética do próprio negro, né? Repare, o próprio negro é alienado esteticamente, e da hipercorreção estética do branco. O que quer dizer hipercorreção? O branco ele
transplanta o ideal, né, o europeu, de maneira que ele chama hipercorreta. Ele acredita que aquilo é referente, que aquilo é norma, ele transplanta para si e admite para si o parâmetro estético do branco. Então, negros e brancos estão dentro da mesma estrutura, não estão fora. O negro não está fora da estrutura, o negro está dentro do problema. O branco também está dentro. Então, o Guerreiro coloca a ambos dentro do problema e por isso que necessita ser avaliada essa condição, né? Daí todo o movimento depois que a gente vai ver o movimento da negritude, etc. e tal, que vocês conhecem tão bem quanto eu. Bom, o que eu tinha, assim, desculpa se eu me prolonguei muito, né? Eu não deveria ter prolongado tanto. Enfim, né? O que a gente tinha para tratar é essa questão, né? O problema do negro, a perspectiva do guerreiro, como é que ele apresenta o problema, né? Não está fora. O mesmo caso, né? O mesmo caso é o machismo. O machismo está na mulher tanto quanto está no homem. A mulher não está fora do problema, entende? Não está fora porque ela faz. Estão todos dentro da mesma estrutura. Não existe um elemento fora. Não existe um elemento fora da estrutura. Tudo está dentro. Então, se eu quiser tratar o machismo, eu não posso excluir, né, a mulher do problema, né? Dificilmente. Eu me lembro perfeitamente, eu não sei, vai ficar gravado, caramba, mas é tudo bem, eu vou falar. Mas eu lembro que quando eu era pequena, minha mãe batia. Minha mãe batia, né? Meu pai também, mas assim. Mas uma das coisas que minha mãe falava é o seguinte: o homem não chora, o homem não chora. E apanha, mas não chora. Entende? Na própria minha mãe manifestava-se o machismo. Ela estava dentro da estrutura, embora fosse uma mulher. Então, o machismo, ele é algo, né, o machismo, o racismo, que né, ele vai se impregnando. Ninguém escapa. Ninguém escapa. Por isso que a categoria de totalidade, né, por isso que a categoria de estrutura, elas são categorias muito fortes, porque ninguém escapa dessas categorias. Não existe então, quando a gente fala que o brasileiro é um alienado, todos nós, de certa forma, somos. Entende? Então, não dá para dizer que existe um grupo muito secreto, uma elite desalienada. Não, a própria alienação também está na elite. Né? Então, essas são a complexidade que a gente percebe. É isso aí. Falei muito rápido, desculpa. Tudo certo. Professor, antes da gente finalizar, eu queria só chamar a atenção para a próxima atividade, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta também, mas a nossa próxima atividade, pessoal, ela já está postada, tá? Ela já está disponível, e ela é a respeito dessa semana, sobre essa bibliografia, sobre essas discussões que o professor nos trouxe aqui na aula, tá? Então, o formato da atividade é um pouco diferente do que a gente vem tendo no curso. Tá? O formato de entrega é um pouco diferente. Tá? Vocês vão ver que a partir de agora a gente vai trabalhar com mídias. E essa primeira mídia, a mídia dessa nossa segunda atividade, né, na verdade, são imagens. Tá? Então, vocês vão escolher uma imagem, e essa imagem pode ser de um banco público, pode ser do Google, de alguma notícia, de alguma rede social, mas também pode ser uma imagem própria. Tá? Que vocês se deparem ali no dia a dia, no cotidiano de vocês, que vocês fotografem, que vocês compartilhem com a gente. Tá? Então, assim, sejam criativos, tá? Podem trazer as imagens que vocês se identificarem, que vocês identificarem com as discussões. Tá? E a proposta é que, além dessa imagem, vocês nos expliquem ali no fórum qual a motivação por trás da escolha dessa imagem e como ela se vincula com os aspectos discutidos em aula. Tá? Com os aspectos levantados em aula, levantados ali nas discussões, nos textos, nos conceitos, enfim, no que o Guerreiro nos apresenta como discussão. Tá? Então, professor, se o senhor quiser complementar. Acho que você esclareceu, né? A proporção que eles foram olhando, eles vão percebendo como que é. Né? Você pega a imagem, assim, é um quadro, né? Ou seja lá que mídia for colocando no caso, né? Um quadro, um recorte, um desenho, né, que seja, uma charge,
né? Eu acho que tem isso também, tá valendo, né? Isso. A charge, meme, eu não sei se está valendo também. Meme né? também, está valendo também. Meme também. Então você pega e você diz, cara, olha, isso aqui tem muito que ver com o que nós discutimos nos seguintes termos, etc. Aí depois vem o colega, né, faz o comentário e etc. E assim flui. Isso. Tá? A gente tem publicações muito ricas, assim, muito eu importantes, muito profundas, né? Em todas as turmas a gente se depara com comentários muito bons, assim, com reflexões muito boas, e vocês vão perceber que, de repente, alguns de vocês vão pegar a mesma imagem, mas as reflexões vão ser completamente diferentes, né? As perspectivas, a bagagem emocional, a experiência que vocês trazem nessas interpretações nos ajuda muito, né? E enfim, nos fazem enxergar essa mídia de uma forma diferente. Então, por favor, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, podem compartilhar, podem me chamar o professor ali, que a gente vai auxiliando também. Mas a ideia basicamente é essa: escolher uma imagem e dizer por que vocês entendem, por que vocês sentem que ela se identifica ali, que ela, né, conversa com essa discussão, com essas temáticas, com o problema do negro no Brasil. Beleza? Alguma pergunta? Vamos ver se tem alguma pergunta. Acho que é isso. Obrigado aí, professor. Obrigado, mas... Obrigado, Rafael, pela presença, todos os colegas, né? Gostei, né? Da semana passada estava só o Rafael aqui solitariamente, mas agora tem mais. Muito obrigado por terem vindo, por terem assistido, né? Por estar participando pelas intervenções. Tá bom, gente? Um grande abraço, tenha uma ótima semana. Qualquer dúvida, entre em contato. Certo. Obrigada, pessoal. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todas.